2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos pelo privilégio que temos, ó Deus, de nessa noite estarmos aqui reunidos para juntos te adorar, bendizer o teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações, que através do teu Santo Espírito o Senhor prepare, ó Deus, cada coração de cada ouvinte da tua palavra nessa noite, e que através desse mesmo Espírito o Senhor possa nos ensinar aquilo que seja alimento para nossas almas, aquilo que traga em nós consolo, edificação e exortação, que assim seja em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, essa porção do texto sagrado escrito pelo apóstolo Paulo é mais uns textos profundos desse homem de Deus que teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Todos nós tivemos a oportunidade já, por mais que você talvez não seja um leitor assíduo da palavra de Deus, do Novo Testamento, talvez você tenha visto pela primeira vez esse versículo, ou talvez você conheça pouca coisa a respeito desse homem de Deus chamado Saulo, que é o escritor dessa carta aos Coríntios. Mas esse homem, ele nos ensina as grandes verdades acerca daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém, quando essa pessoa abre o seu coração para sofrer o impacto da transformação que pode ser exercida através do Espírito Santo. E foi justamente isso que aconteceu na vida desse homem chamado Paulo. O mesmo que aconteceu na vida de Pedro, o mesmo que aconteceu na vida de João, e o mesmo que aconteceu na vida de tantos homens e mulheres que tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus, que tiveram a oportunidade de abrirem os seus olhos, serem abertos das escamas deste mundo, e eles puderem viver a realidade de um evangelho que trouxe uma transformação profunda na maneira de viver, no estilo de vida em que levava esse homem de Deus chamado Paulo. Todos nós já tivemos a oportunidade de ver diversas pregações sobre o apóstolo Paulo, sobre as lições trazidas em várias passagens, e nessa noite nós gostaríamos de pegar esse versículo como base para pensarmos um pouco sobre uma questão que ele levanta nesse texto e uma questão que fazia parte da vida do apóstolo Paulo. Essa expressão do apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, é algo maravilhoso, algo que enche o nosso coração de paz, algo que enche o nosso coração de esperança, e certamente esse sentimento enchia o coração do apóstolo Paulo, ainda mais tendo ele o passado que tinha, pois se você já teve a oportunidade de ler, por exemplo, o livro de Atos, pelo menos até o capítulo 9 do livro de Atos, você vai ver pouca coisa, mas o suficiente para você entender quem era o apóstolo Paulo antes da sua conversão, antes de ter sido encontrado pelo Senhor Jesus, antes de cair não apenas do animal ou do veículo em que o transportavam na rua, no caminho de Damasco, mas quando ele caiu em si da realidade de pecado em que ele estava, e ele abriu seu coração para que Cristo pudesse em si fazer morada. Esse apóstolo Paulo, ele retrata nesse versículo uma realidade que mostra a sua vida, é um testemunho vivo da transformação que ele sofreu. O homem que perseguia o evangelho, como boa parte dos irmãos devem ter conhecimento, um homem que perseguia o evangelho, um homem que perseguia, que autorizava inclusive alguns dos nossos irmãos a serem executados e eram colocados diante dos seus pés, por exemplo, as vestes de Estevão. Agora esse homem tem um encontro real com Jesus, agora esse homem que um dia perseguiu o evangelho passa a ser perseguido, aquele homem que um dia denunciava e combatia a mensagem do evangelho, agora se vê anunciando essa mensagem que um dia ele perseguia. Esse homem que um dia perseguia o evangelho e que combatia a sua mensagem, agora não se contenta apenas em pregar, ele consegue afirmar com toda a convicção de que Cristo estava vivendo dentro dele, de que ele de fato era uma nova pessoa, de que o seu passado havia ficado num passado,
que Cristo havia dado a oportunidade dele recomeçar de novo, que Cristo estava dando a oportunidade dele começar do zero, e por essa razão ele afirma de que não aqueles que têm alguma intuição ou algum sentimento positivo, não aqueles que estão agarrados a uma filosofia nova, não aqueles que se agarram a qualquer crendice, a qualquer religião, têm a oportunidade de ser uma nova criatura, mas ele destaca perfeitamente de que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o ser uma nova criatura e as coisas velhas já passaram é uma realidade apenas na vida daqueles que estão em Cristo. Algumas pessoas não conseguem viver essa realidade. Algumas pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento profundo com Deus ao ponto de ele mesmo e as pessoas ao seu redor conseguirem enxergar que de fato as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Algumas pessoas, apesar de professarem uma fé, apesar de professarem uma religião, apesar de professarem serem cristãos ou mesmo estarem dentro de uma igreja, participando ativamente como ovelha ou até mesmo como pastor, ainda assim, claramente é visível de que as coisas do passado ainda estão bem presentes nas atitudes, nas palavras, nas ações, nos gestos e nos pensamentos do indivíduo. E isso é um sinal de grande alerta, é um sinal que deve encher o nosso coração de preocupação e fazer-nos trazer uma reflexão profunda, uma autoanálise profunda sobre que tipo de cristianismo eu tenho procurado viver, que tipo de vida eu tenho levado diante de meu Deus, já que o meu passado ainda está tão presente. E isso é claramente demonstrado quando as minhas atitudes, que deveriam ser por mim reprovadas, elas são normalmente, de maneira natural, de maneira corriqueiras, ainda praticadas, de uma forma tal que as pessoas ao nosso redor não conseguem enxergar uma diferença. Nós continuamos o mesmo, falando as mesmas coisas, se vestindo da mesma maneira, se portando da mesma maneira em todas as áreas da nossa vida, como se não houvesse mudança alguma, como se não houvesse transformação. E de fato, não há possibilidade de ter transformação quando nós não estamos em Cristo. É fácil estar dentro de um sistema religioso, é fácil professar uma religião, é fácil ser membro ou congregado de uma determinada igreja. Basta apenas congregar, vir participar das atividades ou mesmo batizar-se, na intenção de se tornar membro mais ativo, mais participante. No entanto, a realidade de alguém que o seu passado não está mais presente é apenas para aqueles que estão em Cristo. É fato de que o meu passado, apesar de ter ficado para trás, o seu passado, apesar de ter ficado para trás, ele vai insistir em sempre estar presente. Vez ou outra, as nossas fraquezas virão à tona. Vez a outra, aquilo que nos trazia angústia, dor, sentimentos de culpa, eles também virão à tona. Sentimentos que trarão as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas mazelas, os nossos complexos de inferioridade e, por que não dizer, os nossos desejos mais sórdidos. Vez ou outras eles surgirão na nossa mente, apesar de estarmos em Cristo. Ele sempre surgirá na nossa mente, sempre estará à nossa disposição como que uma pedra no caminho, como algo que eu preciso todos os dias mortificar, matar, para que Cristo possa vencer. É como se a cada momento, a cada dia, tivesse diante de mim um jardim do Éden, uma oportunidade de estar no centro da vontade de Deus, mas logo ali tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde eu tenho a oportunidade de provar e estragar tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida, tudo aquilo que Deus planejou para o meu casamento, tudo aquilo que Deus planejou para a minha família. Tão perto, todos os dias temos a oportunidade de provar a árvore do conhecimento do bem e do mal e estragar tudo aquilo que Deus planejou com tanto carinho, com tanto amor e com tanto zelo para as nossas vidas.
mas continua lá presente. E nós precisamos todos os dias renunciar àquele mal que tão de perto nos cerca, aquela tentação que vem a fim de nos tirar do foco e nos fazer sair do nosso Éden, nos fazer sair do centro da vontade de Deus. Perdemos o foco, perdemos a razão, perdemos o rumo, sair do lugar e da posição que o Senhor colocara. Então, apesar, mesmo na certeza de que as coisas velhas já passaram, no sentido de que nós não poderemos mais ser culpados por elas, por as coisas do passado, porque o crime já prescreveu ou já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, de uma forma tal que o nosso passado não pode servir para nos acusar, o nosso passado não pode servir para nos envergonhar, o nosso passado não pode servir para ser da nossa vida e do nosso presente um carrasco, mas o nosso passado precisa ser trabalhado e lapidado para que eu possa tirar as maiores e melhores experiências de como eu posso me portar no meu presente, na certeza de que o passado não será mais presente, mas que o meu presente vai ser guardado para Cristo Jesus. Ele segue dizendo também de que se alguém está em Cristo, além das coisas velhas passaram, elas não serem mais levadas em conta, o seu passado não ser mais levado em conta, e é tão difícil vivermos essa realidade, porque quando nós erramos constantemente, alguém vai tentar apontar o nosso passado. Como é fácil lembrar o passado dos outros, como dói, como é fácil lembrar o passado de alguém que talvez lhe magoou. Mas como é difícil lembrar do nosso próprio passado, como é difícil analisar no momento em que nós fomos o que ferimos, de que nós fomos o que magoamos, mas como nós somos rápidos, ligeiros em conseguir enxergar no outro as suas falhas e as suas imperfeições. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não existe uma máquina do tempo que possa nos transportar ao passado para tentar corrigir o passado. Já tivemos oportunidade de falar sobre isso. Não há possibilidade de voltar ao passado para tentar corrigir o passado. Não há possibilidade de tentar avançar o futuro para ver algumas escolhas que nós ainda iremos tomar e tomarmos de maneira diferente se conseguíssemos enxergar no futuro que tais decisões iriam nos levar para um caminho que não produzirá no nosso coração felicidade e paz. Mas nenhuma dessas duas possibilidades existe no mundo real. Na ficção já se tornou filme, mas na realidade nós só temos o presente, o aqui e o agora. Podemos carregar o coração, o sentimento de culpa pelo passado e abrir o nosso coração e abastecê-lo de ansiedade em relação ao nosso futuro. Mas o que nós temos é apenas o hoje, para vivê-lo com toda intensidade. Mas ele nos diz de que aquele que está em Cristo, aquele que tem uma experiência real com Jesus, ele é uma nova criatura. Ele tem a oportunidade não de ir para o futuro, nem de voltar ao passado, mas ele tem a oportunidade de mudar o rumo do presente, trabalhar o seu passado e alterar completamente o seu futuro, porque quem está em Cristo é uma nova pessoa, uma pessoa com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades, com os mesmos traumas, com as mesmas marcas que a vida causou, mas uma pessoa que está tendo a oportunidade de recomeçar, e isso só é possível em Cristo Jesus. Não adianta tentar recomeçar, se erguer das cinzas do nada, apenas pela nossa própria vontade, apenas pela nossa própria maneira. Não adianta tentar se levantar das cinzas, se levantar de uma situação extremamente difícil e complicada, confiando na nossa própria força. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos limitados. Mas em Cristo nós podemos ser uma nova pessoa, trabalhada por Ele, lapidada por Ele, ungida por Ele,
consagrada por Ele, purificada por Ele, santificada por Ele, resgatada por Ele, escolhida por Ele, eleita por Ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Ele, enfim, fazer as obras na nossa vida. Mas nós que estamos aqui, professamos e afirmamos de que essa realidade é algo real, né? De fato, eu sou uma nova criatura. De fato, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas a semana passada tivemos a oportunidade de refletir baseado no seguinte tema: eu afirmo que creio em Deus, eu digo que creio em Deus, mas a minha vida está completamente preocupado. O meu coração, estou preocupado o tempo todo. Eu digo que creio em Deus, mas a minha mente está preocupada o tempo todo. Eu digo que creio em Deus, mas eu não consigo descansar. Eu não consigo descansar na certeza de que Ele está no controle da minha vida, de que Ele está no controle da história. Eu digo que creio em Deus, mas eu não consigo descansar na certeza que Ele tem cuidado de mim. Eu não consigo descansar na certeza de que aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, de que Ele cuida dos pardais, de que Ele cuida dos lírios do campo, de que isso seja uma realidade na minha vida. Eu não consigo descansar, e embora diga que creio em Deus, eu não consigo descansar e afirmar com tanta convicção, como por exemplo o salmista afirma no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por não acreditar nessas verdades, eu passo a vida preocupado, e essa preocupação tira meu sono, essa preocupação tira minha paz, essa preocupação altera o meu humor, e as pessoas ao meu redor sentem o impacto das preocupações que estão no meu coração e na minha mente. Nessa noite nós gostaríamos de trabalhar e pensar baseado no seguinte tema: eu digo que creio em Deus, mas eu ainda sinto a culpa das minhas decisões erradas do passado. Eu digo que creio em Deus, mas eu ainda me sinto culpado pelo meu passado. E se essa, talvez em algum momento da sua vida, foi ou está sendo, os que estão aqui ou os que terão acesso através das redes sociais, se esse é o sentimento do seu coração, você diz que crê em Deus, você diz que é uma nova criatura, você diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, mas ainda hoje, apesar de fazer tais afirmações, dentro do seu coração, você ainda carrega um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha por causa do seu passado. E nessa noite nós gostaríamos de pensar, nos ajudar, pois essa palavra serve para todos nós, indistintamente e principalmente para o pastor que está ministrando, porque não adiantaria de maneira alguma tentar medicar os amados um medicamento que eu mesmo não tivesse pronto a tomar quando necessário. Então nessa noite nós vamos pensar um pouco sobre algumas razões pelas quais nós não precisamos nos envergonhar do nosso passado. Nessa noite nós gostaríamos de pensar um pouco sobre como nós podemos administrar as nossas emoções e como nós podemos desenvolver a habilidade de não sentir-nos culpados o tempo todo pelo nosso passado. Ninguém merece, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, alguns erros cometidos antes de conhecer o Evangelho, alguns erros cometidos talvez antes de conhecermos essa igreja, e outros erros talvez dentro da igreja, né? Outros erros conhecidos no dia a dia, talvez antes de conhecer a esposa, depois de conhecer a esposa, antes de conhecer o amigo, depois de conhecer o amigo, talvez sejam situações vividas que nem a pessoa que está do nosso lado saiba, que são segredos escondidos às 7 chaves, mas que dentro do nosso coração, apesar de aparentemente ninguém saber,
mas dentro do nosso coração nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos feridos, nós nos sentimos culpados, porque na nossa alma nós nos arrependemos, nós buscamos o arrependimento em Deus e sentimos que Deus ele nos perdoou, mas parece que nós mesmos não conseguimos nos perdoar, e por essa razão o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha sempre vem à tona, para tentar dizer que nós não somos dignos, para tentar dizer que nós não somos merecedores, para tentar dizer que nós somos piores do que as outras pessoas. Mas quando nós olhamos para a Escritura, meus queridos, inclusive para o próprio texto que nós acabamos de ler, e vemos Paulo, um homem que cometeu delitos, que perseguiu o Evangelho, um homem que consentiu na morte de Estevão, ele diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e quem está em Cristo, nova criatura é. O que esse texto nos ensina? De que o nosso passado não pode ser o nosso algoz, de que o nosso passado não pode ser o nosso carrasco, mas que em Cristo nós temos liberdade para desfrutar a paz nos nossos corações que vem em decorrência da graça derramada através de Cristo Jesus. Mas pastor, como eu devo então me portar em relação a esse sentimento? Eu estou e ainda me sinto. Algumas pessoas sabem, outras não sabem. Ninguém sabe, pastor, mas no fundo da minha alma eu sinto o sentimento de tristeza, eu sinto o sentimento de vergonha, eu sinto o sentimento de culpa. O que eu devo fazer em relação a isso? Primeira coisa que você precisa fazer é aceitar a realidade dos fatos. Primeira coisa que eu preciso fazer é aceitar a realidade dos fatos. Não adianta tentar nos massacrar com o sentimento de culpa, se lamentando pelaquilo que aconteceu, na expectativa de que aquilo não tivesse acontecido. Não adianta tentar nadar contra a correnteza. O que nós precisamos é encarar a realidade, aceitar os fatos, aceitar que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos e que todos nós estamos sujeitos a errar em um grau menor ou maior, mas todos nós somos falhos e somos imperfeitos. O primeiro caminho em direção a não se envergonhar e a ser liberto do sentimento de culpa é assumir a responsabilidade, dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei, embora que ninguém saiba, seja apenas entre eu e Deus, mas eu preciso me derramar na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não vou tentar encontrar um culpado, eu não vou entrar na síndrome de Adão para eleger quem foi responsável, se foi o presidente da República, se foi o meu chefe, se foi a minha empregada, se foi o meu pai, se foi a minha mãe, se foi o meu marido, se foi minha esposa, se foi meu pastor, se foi o diácono da igreja, se foi o líder da equipe de louvor. Eu não vou tentar eleger um culpado, eu vou assumir a responsabilidade, dizendo: eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Lembra daquele sentimento lá do filho pródigo, né, que diz: Senhor, eu pequei. Quando ele vê a situação em que ele está, ele diz: eu peguei contra o céu, eu pequei contra meu pai. É esse sentimento de entender a realidade do que está acontecendo, é essa sensação de que eu estou sofrendo a consequência do meu erro, e por essa razão eu sinto o afastamento do meu pai, mas eu quero encontrar o caminho de volta, eu quero encontrar o caminho do perdão, eu quero encontrar o caminho da reconciliação, eu quero encontrar novamente o afago do meu pai, eu quero voltar do jeito que eu estou, fedendo a porcos, do jeito que eu estou, mas eu quero ser abraçado pelo meu pai, recebido pelo meu pai, amado pelo meu pai. Eu quero que meu pai possa me perdoar, eu quero que meu pai possa me dar o privilégio de ser um servo como tantos outros lá. É esse sentimento que precisa habitar nos nossos corações, é um sentimento de aceitar a realidade e clamar por mudança profunda, sem eleger culpados, olhando para dentro de nós e dizendo: eu fui quem errei, eu fui quem pequei, e sou eu quem preciso de perdão de Deus, eu mesmo me perdoar, para que eu possa ser liberto do sentimento de culpa e do sentimento de vergonha. Foi esse sentimento que havia no coração do homem de Deus chamado Davi. Veja se não é dessa maneira, quando abrimos as nossas Bíblias, por exemplo, em Salmo 51. O sentimento desse homem de Deus chamado Davi é um sentimento de alguém que aceita a realidade do que está acontecendo e clama por mudança. Observe o que ele diz:
versículo 1 ao versículo de número 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parecia mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário, e então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Ele está dizendo que vai testemunhar a mudança que Deus fez na sua vida, e ele continua dizendo: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque ti não comprais em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te alegrarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então nós vemos aqui um coração de um homem que entendia o que estava acontecendo, que aceitou perfeitamente o que estava acontecendo e que clama por perdão. Eu acho que esse texto escrito por Davi, eu não sei se você, como eu, já na sua caminhada cristã já errou, já falhou, né? E eu não sei se as suas palavras foram tão profundas como a do Davi, mas o Davi, ele mostrou o que estava no seu coração. Senhor, perdoa as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Senhor, vem, quebranta, me purifica. Não sei se você, quando erra, sente essa sensação, mas é essa sensação de que eu cometi uma tragédia, né? De que eu cometi uma catástrofe, de que eu cometi algo terrível. É essa sensação que vai levar a uma tristeza que vai resultar no verdadeiro arrependimento, no verdadeiro quebrantamento, que só ocorre quando eu aceito a realidade do que fiz e aceito em Cristo o desejo de reconstruir, e clamo por essa mudança na minha vida, por essa mudança de transformação profunda. Então, por essa razão, nós não temos o direito de permitir que o passado nos acorrente, que o passado seja o nosso escravo, porque em Cristo nós temos a oportunidade de ser libertos através de um coração sincero e quebrantado, quando nos derramamos na sua presença. Lemos no pastoral de hoje que a oração sincera é ouvida por Deus. Vimos o relato de Josafá, e agora nós vemos a oração do homem de Deus chamado Davi, nessa oração no Salmo 51. E ele derrama o seu coração em uma oração sincera. Então a verdade que sempre afirmamos, ela volta mais uma vez à tona, de que uma oração sincera não fica sem resposta diante de Deus, e de que por essa razão, por Deus estar sempre atento às orações sinceras, nós não temos o direito de nos envergonhar, de sermos afligidos ou sentirmos o sentimento de culpa constante.
O sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, ele é natural, faz parte do processo. Em um determinado momento, ele é saudável, ele é salutar, mas ele não pode ser instalado no nosso coração de uma forma tal que percamos a paz completamente por um tempo indeterminado. O sentimento de culpa, o sentimento de tristeza, ele aflora diante da realidade do que fizemos, mas ele não pode ser nutrido como uma semente que precisa ser todo dia regado, mas ela precisa ser arrancada do nosso coração e resolvido por completo, ficando assim a experiência de que Deus foi misericordioso e gracioso nas nossas vidas. Mas tem uma segunda razão pela qual nós não temos o direito de nos envergonhar do nosso passado, independente de qual seja. Nós não temos razão de nos culpar por causa do nosso passado. A segunda razão é que se você está em Cristo, primeiro, você é alguém resolvido, que aceita a situação e que está pronto para as mudanças necessárias. Em segundo lugar, se você de fato está em Cristo Jesus, você precisa entender que os seus pecados foram perdoados. Se você não viver essa realidade, que por mais sério, grave, que você possa ter cometido, você pode ser o pior homicida, você pode ser a pior meretriz, como existe uma canção que fala, né? Você pode ser a pessoa mais desqualificada dessa terra, você pode ser a pessoa com a moral mais duvidosa. Se você está em Cristo, o seu passado foi perdoado. É por essa razão que o texto escrito a Isaías vai nos dizer que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, através do sangue de Jesus, ele nos tornará mais branco como a pura lã. Isso mediante a Jesus. Então nós não podemos carregar uma mala que ela já foi lançada no mar do esquecimento pelo próprio Deus, uma vez que estamos em Cristo. 1 João, ele também faz menção acerca do que acontece quando Deus nos perdoa dos nossos pecados. Em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo de número 9. Ele nos garante o seguinte, versículo 9, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós abrimos, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, verso de número 13 nos diz: e quando vós estavas mortos dos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas. E ele prossegue dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Segundo Colossenses capítulo 2, verso de número 13 e verso de número 14. Então nós não podemos carregar no nosso coração esse sentimento de culpa ou esse sentimento de vergonha uma vez que nós estamos em Cristo. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados. Porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Então não há porquê nos manter esse sentimento de vergonha ou esse sentimento de culpa, porque em Cristo nós obtemos perdão completo de todos os nossos pecados. Então não há razão. Mas a Bíblia nos diz também que o diabo é o nosso acusador e que dia e noite ele nos acusa diante do Pai. Então o diabo dia e noite vai lançar em rosto os seus feitos do passado. Porque é interessante para ele manter o seu passado vivo. Vivo em dois lugares. Primeiro, dentro do seu coração. Ele precisa manter o seu passado vivo dentro do seu coração.
Porque o seu passado vivo dentro do seu coração é a possibilidade de você cometer novamente os mesmos erros. Segundo, é tarefa do diabo manter o seu passado vivo na memória das pessoas, para que as pessoas olhem para você de maneira diferente, olhem para mim de maneira diferente e sejam os primeiros a nos fazer lembrar do nosso passado ou desacreditar da nossa restauração. Então o diabo, ele sempre vai manter viva no seu coração ou no coração de outros. Por quê? Qual o objetivo? Para que eu sinta saudade do pecado, vontade de errar novamente, ou para que mais uma vez eu sofra com a vergonha e com o sentimento de culpa por causa daqueles que ainda está vivo o que eu fiz no coração e que me trarão à tona com esse objetivo. Mas ainda há uma terceira lição, pela qual nós podemos lidar com as nossas emoções de uma maneira positiva e não sermos presos ao passado, nem termos o sentimento de culpa. É alimentar a nossa mente com sentimentos que venham do alto, com pensamentos que venham do alto. A nossa mente precisa ser utilizada o capacete da salvação de Efésios, de uma forma tal que nós venhamos eliminar todo tipo de pensamento que venha colocar em dúvida de que nós estamos no caminho certo, de que há de fato arrependimento no meu coração e de que de fato eu obtive de Deus o perdão pelos meus pecados. A minha mente precisa ser trabalhada para que essas verdades não sejam abaladas. E como é que elas podem ser trabalhadas? Primeiro, pense naquilo que edifica. Ocupe a sua mente com aquilo que edifica. Ocupe a sua mente com a leitura da palavra, ocupe a sua mente com devocionais, e ocupe a sua mente com planejamentos estratégicos de expansão do reino de Deus. Ocupe a sua mente com o desejo de servir em alguma área do reino de Deus. Ocupe a sua mente com aquilo que lhe edifica. A mente vazia, ela é oficina para que surja todo tipo de coisa, mas a nossa mente precisa estar recheada daquilo que nos edifica. Eu trabalho a minha mente contra os maus pensamentos quando eu penso naquilo que edifica e quando eu elimino completamente da minha mente, quando eu rebato da minha mente aquilo que é um pensamento mundano que deseja ser implantado na minha mente. Precisa ficar claro aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso de número 1, quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos sentidos, para que então você possa conhecer qual é a boa, perfeita e maravilhosa vontade de Deus. A sua mente precisa estar guardada de todo tipo de pensamento que lhe faça você enxergar que Deus não lhe perdoou, que Deus não lhe dá uma outra chance, que você não serve mais para o reino de Deus, mas encha sua mente com sentimentos, com a palavra de Deus, que edifica sua mente, encha sua mente de coisas que não sejam as coisas desse mundo, passageiro, que é vil, transitório, que logo vai se findar, mas encha as suas coisas, em terceiro lugar, nesse ponto, encha das coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso de número 3. Preencha os seus pensamentos com as coisas lá do alto. Preencha os seus sentimentos com as coisas lá do alto. Porque as coisas dessa terra, elas vêm e passam. Mas aquilo que o Senhor, que nos aguarda, permanece para sempre. Então, essas devem ser a verdade que guia a nossa vida. Mas há uma quarta razão pelo qual nós não precisamos viver arrastando uma mala, uma bola de ferro, chamada culpa ou vergonha. Que em Cristo nós temos a oportunidade de viver de uma maneira diferente. E a nossa maneira de viver é aquilo que o mundo precisa enxergar.
para ver que de fato nós nascemos de novo. A nossa postura, o nosso testemunho, diante dessa grande roda de testemunhas, como Pedro diz, a nossa postura vai dizer que nós somos diferentes. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, vai dizer para as pessoas que estão ao nosso redor, de fato ele mudou. Podem trazer o passado à tona 1, 2, 3, podem sempre desenterrar o nosso passado, com a intenção de lançar em rosto, de nos trazer vergonha, dor, ansiedade, culpa, mas a maneira de você viver para Cristo vai denunciar de que aquelas pessoas estão equivocadas. A maneira de você viver vai mostrar para todos que estão ao seu redor de que aquilo que pensam ao seu respeito não é verdade. O que é verdade é que eu encontrei Jesus, que eu sou uma nova criatura e de que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. E com exceção do diabo, não há quem possa tentar me acusar, mas aqueles que nos acusam podem ter a certeza daquilo que Paulo vai cantar no seu cântico aos Romanos, quando ele vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. E se há só um juiz, Tiago capítulo 4, versículo 11, se há só um juiz que tem o poder de legislar, de inocentar ou de culpar, quem somos nós para julgarmos os nossos irmãos, as nossas irmãs? Então, a melhor maneira de viver é viver. Viva o Evangelho, de cabeça erguida, na certeza que fomos alcançados pela graça de Deus. Pastor, mas como é que eu posso viver essa nova vida? Como é que é isso? Eu vou passar a vir para os cultos, eu vou passar a vir para a escola dominical, culto evangelístico, vou me envolver na igreja. É isso? É isso que é nova vida? Não. Você pode fazer tudo isso e você ser um velho homem. Você pode ser o maior dizimista, você pode ser o maior ofertante, você pode ser a pessoa mais ativa na igreja, você pode ser até o pastor da igreja, mas você pode estar perdido. Pastor, como eu posso viver essa nova vida? Que nova vida é essa? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer saber se você está fazendo a coisa certa e está vivendo em novidade de vida? Olha para os teus feitos, olha para as suas ações. Tem glorificado a Deus? No trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, tem glorificado a Deus? Se tem glorificado a Deus, está no caminho certo. O que você vê na internet, quando todos lhe veem e quando ninguém lhe vê, tem glorificado a Deus? O que você canta, as palavras que saem dos teus lábios, as piadas que você conta, os teus pensamentos, que tipo de pensamentos você tem? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Só assim poderemos desfrutar da realidade de sermos libertos completamente do passado. E o sentimento de culpa, e o sentimento de mágoa, e o sentimento de vergonha não dominará os nossos corações. Mas em lugar de vergonha, se você está em Cristo, de fato, verdade, em sinceridade, Ele vai lhe dar dupla honra. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.